Pessoal, eu sou Jordana, tudo bem com vocês? Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar vários likes nesse vídeo. Se você não for um inscrito novo, se inscreva-se, aperte a campainha de notificações para garantir que está chegando curiosidades novas e incríveis. Esse final de semana tá saindo muita curiosidade legal. E também, se você não é inscrito no canal de cortes, se inscreva-se, e no oficial também. Não temos só o canal oficial, como de cortes. Bom, se você é um novo inscrito, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje vou falar de Guilherme Gabá, que, traduzindo para o português, seria Meu Doce Pecado. O que eu achei dos personagens? Os personagens são incríveis, mas em algum momento tem muita ponta solta. Jordana, que ponta solta você tá falando? Eu tô falando nos flashbacks. Eles gravam uma cena como estão normal, uma cena que eles vivem continuamente como uma família que vive no cotidiano diário. Só que a diferença é que essa família é rica e é um dos maiores empreendedorismos de hotéis e também com grande nome dentro da cidade do protagonista. E este vídeo não vai ter spoiler, pode ficar despreocupada que esse é o resumo. Tem alerta de spoiler, que esse é o resumo da semana do primeiro episódio de Gabá Verguilhar ou Guilhar Vergabá, Meu Doce Pecado. E eu achei que tem muitas pontas soltas, como eu falei anteriormente, que ele é o maior empresário de um dos maiores empreendedores do país dele, e não só do país dele, mas também em um ponto mais famoso da Turquia. Ele criou um hotel de gente bilionária, tipo de 5 ou 10 estrelas. Por volta de mais ou menos essa é a média da avaliação do hotel dele. Só que ele tem uma esposa, uma família perfeita, uma mulher com beleza, Victoria's Secret, uma esposa modelo. Gente, quando eu falo uma esposa modelo, não é uma esposa padrão, tá? Que cozinha pro seu marido, quer agradar o seu marido, está disposta a ganhar a confiança dos sogros, que nem séries turcas, as novas esposas fazem isso. Mas o que eu achei interessante de Guilherme Vergabá, que dessa vez não foi assim. Que eu achei interessante que dessa vez não mostra a noia agradando a sogra ou tentando se aliar com o sogro ou se dar bem com o sogro para depois se dar bem com o seu amado, que é o protagonista, como acontece em todas as versões da Turquia. Porque a Turquia é um país de tradição. Mas, Jordana, qual que é a tradição da Turquia? Quando eu falo que é uma esposa padrão, não é uma esposa Oriente Médio ou oriental, tipo brasileira, francesa, japonesa, colombiana, mexicana. Eu falo uma esposa turca. Ela não é um padrão de esposa turca que segue as tradições da Turquia. As tradições da Turquia é que a esposa deve servir seu marido, continuar com os afazeres da casa, mas sempre está de acordo com os planos do marido. Que isso aí tá mudando aos poucos na Turquia. A Turquia moderna dentro da cidade é assim.
Mas a Turquia interior não é assim. Mas, Jordana, o que é a Turquia do interior? A Turquia do interior, ela segue a tradição do casamento, que o pai acha a esposa por filho, e esse filho, mesmo não amando a menina, tem que casar com a menina. Tem que casar por obrigação e é dado tantos dotes. E é dado um dote tal valor. Mas, Jordana, que você tá falando é bizarro, isso é dos tempos da idade do século XIV e XV, entre os camponeses que casavam com as moças. Gente, no país árabe e turco é assim até nos dias de hoje. O país turco, o país árabe segue as tradições. É um país com tradição. E essa história se passa no lado da cidade moderno, aonde a cidade moderna turca deixou de seguir alguns padrões que seguia antes, porque várias moças estavam indo com Deus, não só moças, mas como rapazes, vamos dizer assim, estavam tendo em depressão por conta disso, e por conta dessa tradição deu muito problema. Porque às vezes a menina era muito jovem. Jordana, jovem quanto? Essa tradição, quando o irmão mais velho fazia algo errado, ou a família, para não ser decapitada, para a família com dinheiro e com a família mais influenciada, pegava sua filha e dava dívida pro clã com maior influência e também pro Arra. Que aí já começa ridículo porque várias meninas tinham 12 anos, ou 10 anos de idade, ou 7. Meninas jovens seriam casadas, obrigadas a casar com homens de 20, para pagar a dívida de sua família. Essas meninas eram obrigadas a casar com homens de 20 anos, sendo que elas tinham idade para ser filha deles, ou irmã, ou prima, por conta da dívida do irmão, que fez algo errado e está pagando essa dívida. Que tem uma história parecida com Noiva Jovem, uma série turca também, que se você tiver estômago, assista. Se você não tiver estômago, assista, que essa menina vai pagar pela dívida da mãe dela. E essa história se passa no lado da cidade moderno, aonde a cidade moderna turca deixou de seguir alguns padrões que seguia antes, porque várias moças estavam indo com Deus, não só moças, mas como rapazes, vamos dizer assim, estavam tendo em depressão por conta disso, e por conta dessa tradição deu muito problema. Porque às vezes a menina era muito jovem. Jordana, jovem quanto? Essa tradição, quando o irmão mais velho fazia algo errado, ou a família, para não ser decapitada, para a família com dinheiro e com a família mais influenciada, pegava sua filha e dava dívida pro clã com maior influência e também pro Arra. Que aí já começa ridículo porque várias meninas tinham 12 anos, ou 10 anos de idade, ou 7. Meninas jovens seriam casadas, obrigadas a casar com homens de 20, para pagar a dívida de sua família. Essas meninas eram obrigadas a casar com homens de 20 anos, sendo que elas tinham idade para ser filha deles, ou irmã, ou prima, por conta da dívida do irmão, que fez algo errado e está pagando essa dívida. Que tem uma história parecida com Noiva Jovem, uma série turca também, que se você tiver estômago, assista. Se você não tiver estômago, assista, que essa menina vai pagar pela dívida da mãe dela.
casar com um homem de 20 anos a 21 anos de idade para cobrir o pecado da mãe dela. E este moço não gostou nada que teria que casar com a menina. Fazer a menina perder a infância por conta do pecado da mãe. Que pecado é esse que a mãe cometeu para que essa menina de 9 a 10 a 11 anos cometeu? No início, esse moço que tinha 20 a 21 anos, na história da noiva jovem, só para contextualizar vocês, deixarem vocês em contexto, como funciona a Turquia. A verdadeira Turquia, sem ser essa através das telinhas que vocês assistem. Que essa menina, ela tem entre 11 a 12 anos de idade. Ela vai fazer 13 antes do casamento. Só que ela nunca conheceu a mãe dela. Ela estudava, quer estudar, quer ter uma infância, quer brincar, quer fazer o que quiser da vida dela. Mas infelizmente, isso não vai ser possível para essa menina, porque ela vai ter que casar para suprir os pecados da mãe que a mãe dela fez e ela pagará em forma de casamento. Só que no início, esse rapaz de 20 a 21 anos, que o primo dele tem 19 anos. Eu tô confundindo ele com o primo dele na história da noiva jovem. Esse rapaz de 20 e 21 anos achou que a menina tinha entre 9 a 10 anos. Mas a menina tem 12 para 13. Casar com um homem de 20 anos a 21 anos de idade para cobrir o pecado da mãe dela. E este moço não gostou nada que teria que casar com a menina. Fazer a menina perder a infância por conta do pecado da mãe. Que pecado é esse que a mãe cometeu para que essa menina de 9 a 10 a 11 anos cometeu? No início, esse moço que tinha 20 a 21 anos, na história da noiva jovem, só para contextualizar vocês, deixarem vocês em contexto, como funciona a Turquia. A verdadeira Turquia, sem ser essa através das telinhas que vocês assistem. Que essa menina, ela tem entre 11 a 12 anos de idade. Ela vai fazer 13 antes do casamento. Só que ela nunca conheceu a mãe dela. Ela estudava, quer estudar, quer ter uma infância, quer brincar, quer fazer o que quiser da vida dela. Mas infelizmente, isso não vai ser possível para essa menina, porque ela vai ter que casar para suprir os pecados da mãe que a mãe dela fez e ela pagará em forma de casamento. Só que no início, esse rapaz de 20 a 21 anos, que o primo dele tem 19 anos. Eu tô confundindo ele com o primo dele na história da noiva jovem. Esse rapaz de 20 e 21 anos achou que a menina tinha entre 9 a 10 anos. Mas a menina tem 12 para 13.